Será que esse negócio de infidelidade é instinto masculino? Será que é? Será? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: amor não é um sentimento universal, tá? As pessoas não nascem amando. A gente aprende a amar ao longo da nossa vida. É algo aprendido. Amar é aprendido. E de acordo com a cultura que a gente tem, a definição de amor vai mudar. Então, quando a gente começa a se relacionar, principalmente falando aqui no Brasil especificamente, o Brasil ele tem uma cultura extremamente binária, né? Coisas de homem, coisas de mulher. Uma cultura extremamente machista e de uma masculinidade extremamente tóxica. Todos nós sabemos disso, não é mesmo? Então, por mais que você não concorde com o que eu estou dizendo, a gente não tem como negar os fatos, né? A gente não tem como negar os fatos. A gente vê aí que o Brasil é o 5º colocado em feminicídio. Ou seja, outro dia tinha um homem bravo comigo da vida aqui, que me mandou um direct falando que eu tinha que falar que mulheres também são abusivas, que relacionamentos com mulheres também podem ser abusivos. E eu dei a seguinte resposta para esse cidadão, que foi a seguinte: ótimo, eu também concordo, tem mulheres que são extremamente abusivas, mas vamos lá. Um homem precisa temer a própria vida por estar se relacionando com uma mulher abusiva? Na grande maioria das vezes não, mas as mulheres sim. Hoje, eu tava percebendo o quanto a frequência, né, por eu estar produzindo esses conteúdos aqui nos últimos dias, o quanto tem aparecido pra mim. Eu sempre atendi muitas mulheres, né, principalmente porque a gente tem um instituto que se chama Instituto Psicologia para Todos. Lá na minha bio tem lá o arrobinha deles. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, é só clicar lá e entrar. O Instituto Psicologia para Todos. Eu, mais 6 amigas, fundamos esse instituto e nós fazemos atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica aqui no estado do Espírito Santo. A gente sabe que os números de feminicídio aqui no estado do Espírito Santo são altíssimos. Então nós atendemos essas mulheres de forma voluntária aqui nos nossos consultórios. E todos os dias a gente vê o quanto o machismo e a masculinidade tóxica tem destruído famílias e destruído a autoestima de mulheres. A gente já nasce nessa cultura binária de coisas de homem, coisas de mulher, né? A gente já é ensinado como uma mulher ama e como o homem ama, não é assim? Hoje eu coloquei 3 perguntinhas básicas lá na enquete, que é se você em algum momento já ouviu essas coisas. Não faça isso, que isso não é coisa de menina. Uma mocinha não faz isso com um amigo, não é assim? Senta de perninha fechada, vocês já ouviram isso? Me digam aí, meninas, se vocês já passaram por isso. Ou seja, nós somos educados desde muito novos a coisas de homem, comportamentos que são aceitáveis para mulheres e comportamentos que são aceitáveis para os homens. Mas o que acontece nessa sociedade que é extremamente sexista e binarista? Ou seja, a gente tem várias questões de gênero muito bem definidas, né? Então, coisas do homem tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mulheres têm que ter tais e tais e tais comportamentos. Isso a gente vai aprendendo desde muito novas. E enfiam na nossa cabeça, desde muito nova, que a mulher, ela só serve para uma coisa. Especificamente, se casar e ter filhos. Ah, Roberta, mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as pessoas são incentivadas, as mulheres já são incentivadas a terem os seus próprios negócios, a serem empreendedoras. Pensa comigo, pensa aqui comigo, tá? Se você assistiu algum filme de mulher muito poderosa nos últimos dias, se você pensar nas princesas da Disney, se você pensar nos filmes que tem mulheres, a mulher pode ser a mulher mais fera do mundo. Ela pode ser uma cientista maravilhosa, perfeita, muito boss. O que vai acontecer? Em algum momento desse filme, ela vai se apaixonar por alguém. É ou não é? Você já viu algum filme que iniciou e terminou com uma mulher autossuficiente, dona dela mesma, que se garantia e que não se apaixonava por ninguém porque ela era plena sozinha? Já viu isso? Me digam se vocês já viram alguma vez. Eu nunca vi, tá? Então, desde muito nova, a gente já é educada pelos dispositivos tecnológicos e é natural. Toda cultura tem os seus dispositivos de pedagogia, né? De pedagogia afetiva. A gente é ensinado a amar de maneiras muito específicas. Se você for fazer uma análise das princesas da Disney, por exemplo, tem um caso que é muito específico, que é o da Ariel, né, da princesa sereia, que ela se apaixona por um humano e para ela ter o corpo de mulher, o que ela precisa fazer? Negociar lá com a Úrsula a própria voz, não é isso? Quem aí lembra da história? Hello, pessoal! Quem tá chegando agora, puxa uma cadeira, senta que hoje tem assunto, viu? Então, o que acontece? Nesses filmes, a mulher, ela é sempre colocada... O que é a Ariel, né? Vamos lembrar da história da Ariel. A Ariel é uma princesa tupetuda, né? Que questiona o pai, que é pra frente e tudo mais.
E aí o que que acontece no filme? Ela se apaixona por um homem, né, por um príncipe, e pra ficar com esse príncipe, ela tem que negociar a própria voz. E na musiquinha lá que canta, ela fala exatamente isso. Se eu não me engano, eu não me lembro direito das palavras, mas fala das quietinhas que eles gostam, alguma coisa desse tipo. Por quê que a gente é ensinado isso desde muito nova? Nós somos castradas na nossa raiva. As mulheres não podem sentir raiva, porque se elas sentem raiva, elas são histéricas, elas são grosseiras, elas não são... Você já viu uma mulher falando palavrão? Gente, eu sempre fui uma menina desse jeito aqui, que fala alto, que ri alto, que é esparafatosa, e isso não é um comportamento feminino, entre muitas aspas, aceitável na sociedade. Então, assim, eu lembro quando eu era mais nova, eu fui criada num ambiente de igreja e tudo mais, pelos meus pais serem líderes religiosos e tudo mais, e eu lembro que o bonitinho eram as meninas que eram quietinhas, boazinhas, que não questionavam nada, e eu era aquele turbilhão de emoções. Eu sempre falei alto, eu tenho déficit de atenção, eu sou hiperativa, então eu era aquela pessoa, assim... estourada no meio de um monte de meninas bonitinhas que tinham cara de Barbie. E aí, sabe qual que era o problema? Eu me sentia uma porcaria de mulher no meio disso. Por quê? Porque o bonitinho era ser quietinha. O bonitinho era ser uma menina que tava ali pronta pra encontrar o seu príncipe encantado, casar e ser feliz pra sempre. Entende? Eu era exatamente o extremo oposto. Depois, então, fui ficando pior, né? Porque fui crescendo, ficando mais livre, falando mais palavrão. Falar palavrão nessa sociedade machista não é coisa de mulher. Se você fala palavrão, em algum momento você já escutou alguém te dizer isso. Ah, mas menina, não fala palavrão. Isso é uma palavra muito feia pra uma menina falar. Não é assim? Não é educado. Não é assim que falam? Então, nós somos educadas desde muito nova a como sentir. A gente não tem direito de demonstrar as nossas emoções. Diferentemente da forma com que os homens são educados. Não é mesmo? Os homens, eles são educados para fazer qualquer coisa que não seja coisa de mulherzinha. É ou não é? Pode fazer o que ele quiser, desde que ele não tenha nenhum comportamento atribuído ao que é feminino. Ou seja, ele pode ser quem ele quiser, desde que ele jogue futebol, desde que ele não seja um pau mandado, desde que ele não seja mariquinha, desde que ele não lave, passe e cozinhe. Se ele for fiel, tá errado, porque homem tem que sair pegando todas mesmo. Se ele fala que aquilo... Você tá num grupo de WhatsApp, hoje em dia o negócio são os grupos de WhatsApp, né? Se ele é o cara que não comenta nada na hora que a galera manda aquelas figurinhas, a foto das peguetes peladas e coisas, os nudes das meninas no WhatsApp, ele é o bobão, ele é o idiota, ele vai ser cobrado ali pelos amigos, pelos outros colegas. Por quê? Porque os homens têm que ser assim, entende? Homem tem que pegar mesmo, homem não pode ser fiel. Ser fiel é mariquinha, isso é coisa de mulher, é ou não é? Já é o padrão, as mulheres são criadas para ser educadas. Exatamente. E os homens, eles podem ser o que eles quiserem. Você pensa, quem aqui pega ônibus vai saber isso. Eu odiava quando eu pegava ônibus sentar do lado de um homem. Por quê? Porque a gente é educada a sentar de perninha fechada, né? Como que os homens sentam nos bancos dos ônibus? Com a perna arreganhada. Eles são os donos do mundo ali. É a gente que lute para sentar ali do lado deles, né? Assim, isso é a educação no Brasil. Isso é a forma com que nós somos educados aqui no Brasil. E aí, comportamentos como infidelidade passam a ser naturalizados como se fosse algo inerente da masculinidade. Como se fosse algo inerente biológico, tá no sangue do homem. Deixa eu te falar uma coisa. Nós, seres humanos, somos animais. E como qualquer animal, nós temos instinto. E a sexualidade é instinto humano, é biológico. Todo mundo tem necessidades sexuais, tá? Se você... A grande maioria, né? Tem questões aí de gênero, enfim. Tem outras questões que não entram aqui nesse momento, mas normalmente todo mundo tem instinto sexual. Isso é biológico. Se você nasce biologicamente uma mulher, você vai nascer aí com útero, certo? O homem com os órgãos aí masculinos, ok? Então é natural que nós tenhamos instinto pro sexo. Natural. E o que acontece? A fidelidade, a infidelidade, ela não tem a ver com se você tem um útero ou se você tem testículos. Não faz nenhuma diferença. O que faz a diferença na hora da fidelidade, né? A fidelidade é algo aprendido, é cultural. Tanto é que se você for lá para a Arábia, os sheiks lá tem quantas mulheres? Não é mesmo? Porque lá isso é naturalizado. Agora, aqui, não. Né? A gente aprende desde muito novo a viver em monogamia, né? Viver a fidelidade. A igreja teve esse papel muito primordial aí durante a história. Se você for estudar um pouquinho de história da humanidade, você vai ver que a igreja, principalmente aqui no Brasil, você vai ver que a igreja teve esse papel de catequizar, né, de ensinar o povo a ficar quietinho ali com a sua esposa e tudo mais.
Então, isso é algo aprendido. O instinto humano é não ter nada, né? Assim, é não vestir roupa, é ficar naturalmente, transar com quem quiser. Mas o humano, ele tem uma diferença do cachorrinho, ou do gatinho, ou de qualquer outro animal, que é a capacidade de racionalizar. Essa é a diferença do humano. E é essa capacidade de racionalizar que faz a gente ter a capacidade de aprender novas formas de se comportar. E quando a gente fala de infidelidade, a gente está falando de fidelidade de uma maneira geral, a gente está falando de um comportamento aprendido. Só que nós mulheres somos treinadas desde muito novas a viverem para o casamento. Afinal de contas, o ápice da vida de uma mulher, lembra que eu falei lá dos dispositivos tecnológicos de pedagogia afetiva? É isso. A gente aprende desde novinha lá a ter um casamento, porque isso é a coisa mais importante da vida da mulher. Ela pode ser a mulher maravilhosa, mais inteligente do mundo, mais maravilhosa do mundo, que em algum momento vai aparecer um príncipe encantado ali pra salvá-la da solidão, porque isso é muito ruim. Entende? Então nós somos educadas com isso desde muito novas. Eu lembro de ter vontade de casar antes de pensar em ser profissional. Por quê? Porque eu fui educada assim, ao longo da vida, a coisa mais linda do mundo. No final de todo o filme, o que acontece? O bendito do Felizes para Sempre. E esse Felizes para Sempre engana muita gente, né? Engana muitas mulheres. É por isso que tem muita mulher casando com fera e achando que a fera vai virar um príncipe. Deixa eu te falar, a fera é fera. Você vai casar com a fera, ela vai ficar fera pelo resto da vida. Então, você tá casando com um homem agressivo, saiba que ele vai ser agressivo. Ele não vai mudar a forma dele se comportar. Porque ele aprendeu a ser assim. E se ele não quiser muito, ele não vai mudar. E esse é o problema. A gente se apaixona por aquilo que a gente inventa do outro, projeta naquele outro o príncipe encantado que eu gostaria que ele fosse e fica ali dentro daquele relacionamento tentando fazer aquilo funcionar. E o que acontece? Por conta dessa própria cultura de mulheres que vivem para o casamento, a gente vê mulheres que se colocam em relações extremamente desiguais, sem reciprocidade e sem... E até abusivas em alguns casos, por conta disso, por conta dessa aliança que elas fazem com o casamento, por conta dessa necessidade de estar casada, de ter que ter esse relacionamento, porque é isso que valida ela como mulher. Isso é muito sério. Por quê? Porque a gente terceiriza a nossa autoestima, a gente entrega para o outro, né, para um homem, a capacidade dele nos julgar, né, nos julgar boas ou ruins. Você quer um exemplo básico disso? Você tá na praia, tem aquele cara barrigudo cachaceiro, que vai ver uma mulher com a barriguinha passando e falar, nossa, que gorda horrorosa. Vocês já viram isso acontecer? Já viram? Os homens, eles se sentem no direito de julgar o corpo das mulheres e de falar das mulheres de uma maneira muito pejorativa e como se eles não tivessem espelho em casa. Por quê? Porque pra mulher é obrigatório ser linda, maravilhosa, gostosa e por aí vai. Entende? Como se isso fosse obrigatório. Então a cobrança em cima dessas mulheres é muito grande. Então é por isso que a gente vê cada vez mais mulheres que, ao invés de botar essa raiva pra fora, né? Nós somos extremamente castradas na nossa raiva, nas nossas emoções, como eu disse anteriormente. A gente vê essas mulheres que, ao invés de botar essa raiva pra fora, eu quero que você entenda uma coisa. A raiva, ela é uma bússola da existência humana, tá? É aquilo que vai fazer você não se colocar em situações desiguais. É claro que isso é reciprocidade. É claro que a gente não pode direcionar a nossa raiva pro outro. Se eu direciono a minha raiva pro outro, isso vira agressividade. Mas pensa comigo, eu tô aqui, passa uma pessoa, pisa no meu pé. E aí eu falo pra ela assim, olha, tá me machucando, não pisa no meu pé não. E aí ela vem e pisa de novo. E aí ela vem pela terceira vez. E aí ela vem pela quarta. Se eu não der um empurrão nessa pessoa, isso tá disfuncional, você não acha? Então a minha raiva me serve pra isso, pra me fazer eu me proteger nessas situações em que eu estou sendo... em que eu não estou sendo respeitada. E é o que acontece. Nós mulheres somos castradas nessa raiva e a gente vê dentro dos relacionamentos os homens fazendo as mesmas coisas e as mulheres aturando. Pensa comigo, quantas mulheres você conhece que já perdoaram uma traição masculina? Que já perdoaram a traição do seu parceiro? Agora pensa, faz o mesmo raciocínio. Você com certeza conhece alguma mulher que traiu no relacionamento. O marido ficou com ela? Geralmente não. Geralmente os homens vão embora, eles não ficam em relacionamentos, eles não dão conta de perdoar e seguir a vida no relacionamento. Se ele foi traído, ele sai fora. As mulheres não. Elas têm a tendência, elas têm a educação preparada para perdoar esses erros. E aí a gente vê mulheres que estão em relações abusivas, de traições compulsivas dentro do relacionamento e elas aceitando e perdoando e voltando e perdoando e voltando. Será que se fosse dessa maneira, se fosse o contrário, a recíproca seria verdadeira? O marido também ia perdoar? Quando a gente vê um homem traindo, geralmente a fala que a gente ouve é essa clássica da semana. Isso é coisa de homem.
né? E a gente escuta até outras mulheres aconselhando essa mulher que tá no caso da traição. Não, deixa pra lá. Isso aí, tadinha, porque, pensa, viajou, tava lá, ó, 15 dias longe, não aguentou e acabou errando. É assim mesmo. Mas ele é um bom pai, né? Assim, ele é trabalhador. E aí, sabe o que acontece? A gente, com essa política do o Master Blaster da vida, é ter um homem comigo, a gente acaba perdoando essas coisas e aceitando migalhas. Então, qualquer porcaria que esse homem faz, ele é maravilhoso. Vou te dar um exemplo básico. Rodrigo Hilbert. O que o Rodrigo Hilbert é? Um bom marido, né? Faz comida, cuida bem da esposa, cuida dos filhos, cuida da casa. É um homem da casa, certo? Ótimo. Ele só faz o que toda mulher faz todo dia. Por que ele é tão maravilhoso assim? Ele tá fazendo a obrigação dele. Ele é pai, ele é marido, ele também mora nessa casa, entende? Só que nós mulheres não pensamos dessa maneira. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você sai numa sexta-feira à noite pra tomar uma cerveja com as suas amigas no boteco enquanto seu marido cuida do seu filho e da casa em casa? Quantas? Agora, quantas vezes aconteceu o contrário? Sabe por quê? E geralmente quando a gente vai, a gente ainda fica se sentindo culpada porque tá indo e tá deixando ele com a criança. Acorda, gente. Essa é a nossa criação. Aí você entende o quanto a gente projeta essa raiva que era pra ser colocada pra fora, nas relações desiguais, a gente projeta pra gente mesmo. Então o que a gente vê, a mulher foi traída, ela fala, não, mas alguma coisa eu tava fazendo de errado. Eu acho que eu não transei o suficiente. Eu acho que eu tô gorda. Eu acho que eu que não... Entende? Geralmente essa mulher se culpa pela traição que foi do outro, pela infidelidade que foi do outro. A gente aprende a se responsabilizar até pelas agressões. Então se eu fui agredida, a culpa é minha. Eu que provoquei. Você tá entendendo em que nível que essa cultura sexista e binarista coloca a gente? A ponto de passar pano para coisas inaceitáveis e aceitar aceitar essas coisas inaceitáveis. É um negócio absurdo. Parece absurdo pra vocês ou é só pra mim? Sério, comentem aí nos comentários, coloquem aí nos comentários. Parece absurdo pra vocês? Porque pra mim parece. É absurdo. É um absurdo. Nós precisamos entender, eu sempre digo isso e eu vou repetir isso aqui mais uma vez, eu quero que você grave isso. Se você tem problemas de autoestima, entenda o que eu vou te dizer nesse momento, presta atenção, anota no seu caderninho. Nós, mulheres, somos treinadas para nos odiar, para nos criticar e para cobrar demais de nós mesmas. Nós fomos educadas para cuidar do casamento, para cuidar da família e para abrir mão de qualquer coisa por conta desse casamento e dessa família. E os homens foram criados, foram educados para viver por eles mesmos. Então, quando tem um ou outro que faz o contrário, que cuida de casa, né? Eu vejo, meu marido é um cara que a gente divide as coisas lá em casa, né? Então, ele lava roupa, ele faz comida, ele cuida da minha filha, a gente divide as coisas. Então, o que acontece? Tem um monte de gente que fica impressionada. Nossa, meu marido é tão maravilhoso. Mas, gente, eu também trabalho, eu também pago as contas daquela casa. É dividido, entende? Eu não preciso pedir pra ele fazer. Desde que eu me entendo que a gente ele faz, e eu também. Nós estamos aqui naquela casa, então a gente tem que dividir tarefas. Isso precisa estar claro, porque senão a gente vai passar o resto da vida aceitando migalha e achando que é maravilhoso. Ah, porque é bom pai é bom marido. Tem diferença, gente. Tem um monte de mulher aí ficando 25, 50 anos dentro de um relacionamento porcaria porque o cara é bom pai. Isso cabe. Isso quando o cara nem é bom pai, né? É só pra não ficar sozinha mesmo, porque tem medo do mundo, tem medo do que as pessoas vão pensar, tem medo do que é ser separada nesse mundo horroroso em que mulheres separadas sofrem preconceito. Você tá entendendo? Você tá entendendo o nível que essa coisa chega? A gente começa a se colocar em situações completamente terríveis. E digo mais, quero que você continue acompanhando isso. Então, vocês entenderam já que a gente é amputada da nossa raiva, né? Então a gente aprende a fazer o quê? Chorando, né? O que é comportamento de mulher quando tá com raiva? Chora, né? À toa que transtorno mental de mulher hoje é depressão e ansiedade. Por quê? Porque a gente não consegue botar pra fora aquilo que precisa resolver, né? Então o que a gente faz? Chora. Só que chorar não resolve o problema. Tem hora que a nossa raiva precisa ser explícita justamente pra tirar a gente dessas situações desconfortáveis e abusivas e desiguais. E se a gente não aprender a colocar essa raiva pra fora de forma assertiva, a gente continua se colocando em relações abusivas e sem reciprocidade. E aí a gente não entende, eu tenho o dedo podre. Não, você só não conhece o seu potencial. Você só não conhece por que você se sente uma porcaria quando você não tem um homem perto. Entende? Aqui eu faço tudo e se eu pedir, acha ruim. Cláudio, você não é a única não, tem muitas. Porque ele trabalha em 2 empregos e eu só em um, tenho 2 filhos pra cuidar, tô cansada.
Cláudia, eu entendo 100% a sua dor. E é a de muitas mulheres que eu atendo também, que se sobrecarregam, que carregam a família nas costas, que trabalham fora, que fazem tudo e ainda se sentem culpadas quando elas têm 1 minuto de descanso. Que eu vejo isso todos os dias, tá? Mulheres que não conseguem dormir, descansar, porque se sentem culpadas, porque tem louça na pia e o homem vai chegar. Oi? É um negócio absurdo, né? Mulheres que se matam ali acordando de madrugada. Quando eu conto que quando eu tive minha filha, eu fui dar banho na minha filha com quase 15 dias. Eu nunca tinha dado banho. Por quê? Porque nesses primeiros 15 dias, os meus pais estavam muito próximos e meu marido também. Então, meu marido que trocava... Eu só amamentava. Meu marido trocava fralda, ele ficava junto, ele pegava, ele ficava... Quando eu conto isso, as pessoas ficam, uau, como ele é maravilhoso. Gente, ele é pai. Ele fez junto comigo, ele não fez sozinho, eu não fiz sozinha, entende? E a gente atribui, né, porque tem o útero, porque gerou, a mulher tem um instinto materno. Instinto materno não existe, tá? Isso é algo construído para sobrecarregar mulheres. Instinto materno não existe. Todos nós, gerar uma criança, é só a mulher que consegue, porque só ela tem o útero. Porém, cuidar de uma criança é algo aprendido, tá? Hoje, se você for olhar o jeito que meu marido cuida da minha filha, o jeito que eu cuido, ele cuida muito melhor do que eu. Por quê? Porque ele desenvolveu isso muito melhor do que eu. Eu fui ter minha filha no meio de uma faculdade. Eu tive que voltar pra faculdade com ela com 3 meses de idade. Eu tive que voltar a trabalhar com ela com 4 meses. Quem que segurava as ponteiras com ela? Minha família e ele. Era isso. É isso, entende? É entender que é equipe. E sabe por que isso é tão difícil? Por conta dessa cultura que já vem explícita, assim, construída, que vem sendo construída através desses dispositivos de filmes, de música. Você já ouviu música sertaneja? Você já viu alguma música sertaneja que fala de verdade o que é ser mulher? Não, geralmente é uma mulher apaixonada por um homem, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você, né? Assim? É isso, gente. Essas coisas, músicas, livros, histórias, filmes, novelas, isso tudo vai educando a gente. São meios de pedagogia mesmo, de ensino, de pedagogia afetiva, de ensinar a gente como se... Vocês estão me ouvindo? Continuam aí? Continuam me ouvindo? E os homens? Os homens também saem perdendo com isso, sabe por quê? Porque eles também são castrados da capacidade de demonstrar emoções negativas. Então, como que o homem demonstra emoções negativas? Com agressividade. Então, se ele está se sentindo frustrado, ele é agressivo. Se ele está se sentindo triste, ele é agressivo. Ele não sabe gerenciar as emoções porque nunca foi ensinado a ele, certo? É errado chorar. Homem não chora, não é assim? Não brinca de boneca, porque isso não é coisa de menino. Boneca é coisa de menina. Não é assim? Então, eles também saem perdendo com isso. A masculinidade tóxica, na masculinidade tóxica, ninguém sai ganhando. Na masculinidade tóxica, nenhum gênero sai ganhando, só perdendo. Por quê? Porque a gente tem uma mulher que vive para esse casamento e para os filhos e para tudo e se sente culpada por tudo que ela faz por ela mesma, e um homem que vive para ele. Entende? E que é podado das suas emoções, que não pode sentir, que não pode expressar e que não sabe expressar. Então, o que vira esse combo? Mulheres dependentes emocionais de homens, porque elas precisam desses homens para serem validadas, e homens imaturos emocionalmente, que não têm capacidade de gerenciar suas próprias emoções, que não têm capacidade de entender o que é um compromisso, o que é ter responsabilidade afetiva, o que é ter uma mulher do lado. É o cúmulo do desrespeito humano, né? O que essa mulher passou, essa esposa do MC Kevin. É o cúmulo do desrespeito. Ela no 11º e ele no 5º terminou ela. Sei lá qual que era lá. Eu sei que cada um no andar. Absurdo. E aí falar pra mim que isso é instinto masculino? Ah, pelo amor de qualquer coisa. Não tem nada de instinto masculino nisso não. Isso é falta de respeito. Falha de caráter. É isso. Parem de aceitar migalha. Quem gosta de migalha é pombo. Entende? É isso. Você não é obrigado a aceitar migalha. Ser bom pai não faz ser bom marido. Amor, ele é derivado do respeito, da atenção, do cuidado. Então, se diz que te ama, mas não cuida de você. Se diz que te ama, mas joga tudo nas suas costas. Se diz que te ama, mas poda tuas roupas, poda você de trabalhar, te impede de fazer um monte de coisas. Não é amor. Falar que te ama, até o papagaio fala. Ensina o papagaio a te falar te amo, que ele vai te falar todos os dias. Agora, fazer, demonstrar, mostrar todo dia, ter responsabilidade afetiva é coisa pra homem de verdade. E não é todo que consegue. Então, parem de associar o valor de vocês a homens. Nós podemos ser sim felizes emocionalmente sem ter um homem do lado. Isso é possível, vocês acreditam? Mas isso é através do amor próprio.
quando a gente descobre o poder do amor próprio, isso é tão libertador. O dia que a gente descobre que a gente pode sim não querer casar se a gente quiser. Que a gente pode sim se divorciar se essa for a nossa vontade. Que a gente pode sim fazer o que a gente quiser, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. Adoro quando a Lavínia fala isso. A Lavínia reproduz essa frase com uma clareza. Eu acho uma graça. Entende? Só que nós estamos em pleno 2021 falando sobre coisas que aconteciam no século passado. Vocês têm ideia do que é isso? O que acontece é que nós mulheres fomos ganhando os nossos espaços, né? A gente foi ganhando os nossos espaços, mas os homens continuaram a ser educados da mesma maneira. Nós continuamos a ser educadas da mesma maneira. Então, eu tô aqui nessa noite para abrir a tua mente, para você entender o porquê que você depende tanto do teu marido para ser feliz. Entende? É isso que eu quero. Se tudo que eu falei aqui, nada serviu, mas você entender isso, que a maneira com que você foi criado, os filmes que você assistiu desde pequenininha, a forma com que você ouviu seu pai, sua mãe e viu toda a dinâmica da tua família ali, a forma com que a igreja te educou, a forma com que as pessoas foram te educando ao longo da sua vida, fizeram você se tornar uma dependente emocional de homens. É isso. Não tem problema a gente gostar, não tem problema a gente amar, desde que exista reciprocidade. Não existe amor sem respeito, não existe amor sem cuidado, não existe amor sem responsabilidade afetiva. Se diz que te ama, mas te trai. Se diz que te ama, mas te bate. Te diz que te ama, mas grita com você. Diz que te ama, mas te trata de qualquer maneira. Não é amor. Pode ser controle, pode ser neurose, pode ser qualquer coisa. Pode ser sentimento de posse, mas não é amor. E é isso que eu quero que vocês saibam. Tá? Ensinam pra gente que a melhor coisa da vida é ter um homem. E aí, pra ter esse homem, você precisa abrir mão de você mesma, tudo pra manter esse casamento. Afinal de contas, fica quietinha, chora, vê onde é que você tá errando. Porque afinal de contas, ele traiu porque, né, você usava só umas calcinhas bege e a camisa do político. Não dá, tudo bem que você não precisa fazer isso, tá? Mas, e daí? Isso não dá o direito. Se eu tô incomodada com o que tá acontecendo na minha relação, eu preciso conversar sobre isso. Eu preciso dizer o que está me incomodando. Eu preciso pedir para o outro mudar. E não sair por aí traindo, sendo infiel, sendo abusivo e por aí vai. Então, o que eu quero que você registre nessa noite é isso. Nós acabamos tendo uma criação voltada para os homens e eles por eles mesmos. Então, é por isso que essas duas realidades se implodem, sabe? Porque aí a gente vê homens cada vez mais machistas, abusivos, agressivos, fazendo o mínimo e dando migalhas, e as mulheres entendendo aquilo como maravilhoso. No meio dessa lógica, né, nessa lógica machista, sexista que a gente é criado, sabe o que acontece? Se um carinha lá do teu trabalho te entrega um bombonzinho, você já fala, que gracinha, tão bonitinho. Entende? Se você tá lá na baladinha lá dançando, baladinha, gente, ó como é que eu tô ficando velha. Tô usando até falar baladinha. Você tá no rock, aqui no Espírito Santo tudo é rock, tá? Você pode ir num funk, num baile funk, aqui eles chamam de rock. Então você pode estar lá no rock dançando. Se o cara fala assim, nossa, que sorriso lindo, aí você já, se derrete. Por quê? Porque a gente aprendeu a aceitar migalha. Ele é tão bonitinho, ele disse que meu sorriso é lindo, tá? E? Entende? E daí? Mas o que ele faz? Mas o que ele faz pra fazer você se sentir bem? Ele é bom pai, tá? E marido? O que ele faz pra você se sentir amado? O que ele faz pra você se sentir especial? O que ele faz? Ele é parceiro? Porque ser casado é isso, é parceria, é trabalhar junto. É agir na parceria. Ele é parceiro? Ele trabalha junto com você ou ele só te acusa pelas coisas que dão errado? Entende? Não se coloque em relações desiguais. Quem aceita migalha é pombo. Você é uma mulher, você não precisa aceitar migalha, tá? Essa política da masculinidade tóxica, ela ensina pra gente, ela coloca as mulheres cada vez mais objetificadas. Então nós passamos a ser objetos sexuais, então a gente só serve se a gente for extremamente linda, loura, alta, magra, sexualmente, se a gente tiver um valor sexual de mercado alto. É isso. Só pra isso. Só que sabe o que acontece? A gente pode até ser isso em algum momento, mas isso em algum momento vai mudar porque a gente tem filho, porque a gente vai ficando velha. E se a gente não tiver do lado um cara que saiba respeitar, que saiba ter educação emocional, que saiba das responsabilidades que ele tem dentro desse relacionamento, a gente vai ficando pra trás. E aí é por isso que se troca, né? Tá velha, eu troco por uma mais novinha, mais bonitinha, não é assim? Por quê? Porque o valor sexual de mercado vai acabando. E aí, homens imaturos tratam mulheres como objetos sexuais. Entende? Todos os homens são assim? É lógico que não. Senão você não ia me ver casada. Entende? Não é isso, não são todos. Mas existem muitos homens que fazem o mínimo e se acham o máximo. Que tratam mulheres tão somente como objetos sexuais. Não é à toa
que o dispositivo tecnológico de pedagogia masculina são os filmes pornográficos. Por quê? Porque ali a mulher nada mais é do que um objeto sexual. Entende? Então os homens aprendem a lidar com as mulheres dessa maneira. E aí, cadê a responsabilidade afetiva? Cadê a maturidade? Cadê o companheirismo? Cadê a divisão de tarefas? Não tem. Não tem. E aí eu não preciso ser fiel, afinal de contas, quem é ser fiel é coisa de mulherzinha. Se der mole, eu pego mesmo. Entende? Briguei com a mulher, pego mesmo. E se não pega, os colegas do WhatsApp falam, né? Ah, filha da mãe, não foi? Nossa, que bichinha. Ai, que não sei o quê. É ou não é? É ou não é? Na masculinidade tóxica, ninguém ganha. Nem os homens e nem as mulheres. Mas nós, mulheres, saímos perdendo de lavada. Porque a gente aprende a se responsabilizar por tudo, a projetar isso tudo em cima da gente, a projetar todos os erros do relacionamento, que eu mais vejo são mulheres que têm os relacionamentos com pessoas completamente irresponsáveis afetivamente e elas se responsabilizam pelo fracasso da relação. Não se responsabilize por aquilo que não tem só você envolvido. Relacionamentos são duas pessoas. E se os dois não se implicarem em fazer isso funcionar, sinto muito, mas não vai dar certo. Mas sabe o que a gente faz? Se acabou o relacionamento, é porque a mulher é muito chata. Ninguém aguenta uma mulher assim. Essa mulher é muito fresca. Aquela mulher dava uma vez por mês, dava uma vez a cada 15 dias. É por isso que perdeu. Você tá entendendo o nível do negócio? Nós aprendemos a projetar essa raiva pra nós mesmos. E aí a gente vai se odiando cada vez mais, vai se cobrando cada vez mais, vai acabando com o nosso amor próprio, com a nossa autoestima e colocando os homens, terceirizando a nossa autoestima, né? Eu só sou boa o suficiente se vier um homem me elogiar, ou se tiver alguém que me deseje. Eu já cansei de receber meninas aqui no consultório. Eu devo ser péssima, porque tem um ano que ninguém chega em mim. Oi? Pra você se sentir bem, você precisa de alguém chegar em você? Como assim? Você tá entendendo qual que é essa lógica? Então eu quero que você entenda e saia daqui esclarecida. Para quando um homem desse chegar no teu ouvido para buzinar, fazendo o mínimo e se achando o máximo, você aprenda a identificar e a agir de forma assertiva. Tá bom, minhas amoras? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Perguntas? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Claudinha, obrigada por compartilhar com a gente, viu? Muito bom o seu relato. Eu entendo 100%. E entenda, as coisas precisam ser divididas e a gente precisa dizer isso. Ah, mas os homens não sabem. É sempre isso, né, gente? A gente tá no pleno século 2021, e a gente ainda se responsabiliza por aquilo que é do outro, por aquilo que é dos homens. Pro homem é sempre dado uma segunda chance, ele precisa aprender. Agora pra mulher não. Você erra uma vez pra você ver. Simples. Olhem o caso daquele menininho que foi espancado até a morte, né, pelo padrasto. Se fosse o contrário, porque o pai tá saindo como vítima, né? Mas ele sabia que o menino ia vomitando pra casa da mãe, que ele não gostava de ir, que já tinha reclamado que tava apanhando, né? Já tinha reclamado algumas vezes que não queria ficar lá. E esse pai tá sendo tratado como vítima. Vamos fazer o inverso. Vamos imaginar que a mãe estaria no lugar desse pai. E a madrasta matou esse filho à pancada, tá? Você acha que essa mulher seria tratada da mesma maneira que esse homem tá sendo tratado? Ou ela ia ser criticada também? Ou ela ia ser colocada como negligente porque deixava o menino ir? Você tá entendendo qual que é a lógica da masculinidade tóxica? Aos homens sempre é dado uma segunda chance. A mulher não tem direito, elas têm que nascer prontas. Elas têm que ser perfeitas. Entende? Você entende o quanto isso acaba com a nossa autoestima? Porque isso coloca a gente cada vez mais, ó. E como a gente terceiriza isso, eu preciso desse olhar masculino pra eu me sentir bem, né? Eu preciso desse olhar masculino pra me validar. O que acontece? Olha só, outra coisa. A gente aprende a lidar umas com as outras com a rivalidade. Por quê? Porque a gente quer estar ali sempre sendo escolhida, sendo validada por esse homem. Então, se eu tiver outra mulher pra competir esse lugar da terceirização comigo, eu vou lidar com ela com rivalidade. Não é à toa que a gente se estranha tanto entre mulheres, a gente vê tanta competição entre mulheres e os homens são parceiros, né? Homem geralmente um encobre o erro do outro, não é assim? Justamente por isso, porque os homens gostam dos homens. Homens imaturos. E quando um homem fala assim, eu gosto de mulher, ele tá falando disso sexualmente falando. Você já parou pra pensar nisso? Pois é, então essa live de hoje é pra te esclarecer sobre isso. Infidelidade não é instinto masculino. Instinto todo mundo tem. Homem, mulher, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo tem. Fidelidade é responsabilidade afetiva. É entender que você tem um compromisso, que ninguém botou uma faca no teu pescoço e uma arma na tua cabeça pra te obrigar a fazer um relacionamento. Então se você fez, como diria meu avô, honra as calças que você veste e cumpra com o teu combinado. Tá bom, minhas amoras? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Hoje eu falei rápido, falei muito, falei brava, mas é porque isso me envenena. Sabe por quê? A cada 5 atendimentos que eu faço nesse consultório, 4 são de mulheres em situação de abuso ou de relações sem reciprocidade. Então eu não posso me calar. Não vou me calar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer falar alguma coisa? Feedbacks? Perguntas? Tô vendo aqui palminhas. Andressa, você viu que eu já usei o meu cenário de youtuber hoje, né? Em homenagem a você. Tá bom, meus amores? Muito bom bater esse papo com vocês. Sexta-feira eu tô aqui de novo. Me pediram pra fazer uma live com o seu meu marido. Só que eu tô tentando convencer, gente. O homem tem vergonha. Meu marido é tímido, vocês acreditam? Ele não quer aparecer aqui pra vocês. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar. Ó, entrou o homem mais lindo desse mundo, meu pai, seu Dálcio Júnior. Ele que me ensinou a ser essa birosca braba que eu sou. Muito bom, meninas, muito bom, Dani, que bom que você tá aqui. Tá bom? Leonardo chegou agora. Léo, a gente já falou bastante aqui, mas depois assiste a live que você vai gostar. Tá bom? Então tá bom, meus amores. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse bate-papo. Compartilha essa live com as suas amigas. Ele que criou esse monstro, foi mesmo. Ninguém mandou ele me dizer que eu não podia aceitar menos do que eu merecia. Agora eu acho que eu mereço o mundo, meu filho. Ninguém me passa pra trás. Ai. Mas tá bom, meus amores, ó. Encaminha essa live, eu vou deixar salva lá no meu IGTV. Encaminha essa live pros seus amigos, para suas amigas especificamente. Porque nós mulheres, o caminho da autoestima, da gente construir a nossa autoestima é através do autoconhecimento e conhecendo o que faz a gente se odiar, tá? E essa cultura binarista e sexista que a gente tem aqui no Brasil detona com a nossa autoestima e nos coloca em relacionamentos completamente desiguais. Tá bem, meus amores? Beijo pra vocês, boa noite, até sexta. Sexta eu tô aqui de volta, tá bem? Tchau, tchau pra vocês. Precisava dessa live há 30 anos atrás. Pois é. Quanto tempo a gente precisa estudar pra chegar nisso, né? Pra construir esse conhecimento eu também precisei capinar um tantinho de vassoura, viu? Mas hoje a gente tem aí, ó, internet, tem pessoas produzindo conteúdo todos os dias sobre isso. Então consumam esse tipo de conteúdo, tá? Consumam. Entendam por que vocês se culpam tanto. Entenda essa lógica. Qualquer dia desse eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa coisa da rivalidade feminina. Eu acho importante a gente trabalhar aqui também. Tá bom, meus amores? Agora